Pessoal, você já imaginou essa cena? O Bolsonaro caminhando na rua e de repente ele encontra o Lula também caminhando no meio do povo durante uma manifestação bolsonarista. Os dois se aproximam, trocam olhares e se abraçam. Pois é só no mundo fictício ou com um sósia mesmo. Sabe aquela teoria maluca do sósia do Lula? Pois é, ela existe aqui nesse caso. Olha só o caso aqui que aconteceu. O Lula e o Bolsonaro, aquele senhorzinho que viralizou nas redes sociais, ele que é do interior do estado de São Paulo, ele viralizou nas redes sociais por se parecer muito com o Lula e uma foto dele circulou todas as redes sociais. Ele chegou a fazer uma videochamada com o Lula e agora ele, que mora na região ali de Ribeirão Preto, compareceu em Ribeirão Preto, deu um grande abraço no Bolsonaro, o povo ovacionando o Bolsonaro ali e ele. E que bom seria, né, se nós tivéssemos governantes que tivessem todos o foco no Brasil, né? Todos pensassem literalmente no foco de deixar um legado para frente, né? Que essa história de direita e esquerda fosse durante o período eleitoral e que depois que a esquerda entrasse no poder não tentasse destruir o nosso Brasil como eles tentam fazer, né? Que bom seria que fosse assim. Mas não é. Enquanto isso, a gente vê aí o sósia do Lula realmente aparecendo para todos e dando um grande abraço no Bolsonaro. Esse senhorzinho, que eu não recordo o nome dele, eu sei que ele vive ali em Jabuticabal. Eu lembro que na entrevista que ele deu ali, ele falou que era de Jabuticabal, na videochamada que ele fez para o Bolsonaro, que é bem próximo a Ribeirão Preto. Ribeirão Preto que participou ali do evento AgriShow, não participou da abertura do AgriShow, porque a abertura foi a portas fechadas, para o Alckmin e os ministros poderem comparecer e não ter o povo vaiando e incomodando os ministros do Lula. Pois é. Agora vamos lá, vamos falar de conflito, Congresso e governo. E agora quem entrou na história não foi o Lira, não, foi o Pacheco. Pois é, o Haddad resolveu fazer umas críticas aí meio desnecessárias e injustas, como classificou o próprio Pacheco. Desnecessária, para não dizer injusta, diz Pacheco sobre críticas de Haddad ao Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, respondeu às críticas feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à cobrança da casa em relação à política fiscal. Abre aspas. Uma coisa é ter responsabilidade fiscal. Outra, bem diferente, é exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil, escreveu Pacheco em nota divulgada no sábado, dia 27. Haddad disse, assim como o governo federal tem de respeitar a lei de responsabilidade fiscal, o Congresso Nacional também precisa seguir o mesmo entendimento. Abre aspas, há não muito tempo, criar despesas e renunciar a receitas era atos exclusivos do Poder Executivo, disse Haddad em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada ontem. Fecha aspas. O Supremo Tribunal Federal disse que o parlamento também tem o direito de fazer o mesmo, mas qual é o desequilíbrio? É que o executivo tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. O parlamento, não. Não está de todo errado o Haddad. Dentro do direito, ele não está de todo errado, não. Realmente, o governo tem ali a lei de responsabilidade fiscal e ele tem que respeitar. O parlamento não. O parlamento é quem cria as leis. Mas não se pode dizer que em momento algum esse governo está minimamente preocupado com a lei de responsabilidade fiscal. Não, mas não está mesmo. Esse governo, ele só está preocupado em aumentar os gastos para construir ali uma base eleitoral forte e para retornar com a esquerda para o poder. Nada mais do que isso. Não tem plano, não tem projeto de governo. Cortes estão sendo efetuados em setores essenciais, como educação, como saúde, como segurança pública. Então não dá. Então, sinceramente, aqui espera que o Congresso suba o tom cada vez mais contra o governo, para que o governo acabe essa gastança aí desenfreada que ferra, infelizmente, o povo brasileiro, né? Ferra, infelizmente. Vamos lá, pessoal, olha, tem um caso aqui que me deixou consternado aqui, assustado até. As decisões do ministro Supremo Alexandre de Moraes estão criando precedentes perigosíssimos mesmo, conforme
essa matéria do Poder 360. A Justiça determinou a prisão de jornalista que insultou o promotor no Recife. Segundo a decisão, Ricardo César do Vale Antunes ofendeu a dignidade e o decoro do promotor na internet, ou seja, foi lá e fez críticas ao promotor na internet. A Justiça de Pernambuco determinou nesta sexta-feira a prisão do jornalista independente Ricardo César do Vale Antunes por falas contra o promotor do Ministério Público de Pernambuco, Flávio Roberto Falcão Pedrosa. A decisão é da juíza Andréia Calado, da 11ª Vara Criminal do Recife. Ricardo também terá que entregar todos os passaportes e também remoção das redes sociais do acusado. Sabe, é insano, tá? Eu sou contra o procedimento, a decisão do Alexandre de Moraes, e contra que juízes também apliquem medidas tão gravíssimas, tão graves, como essa em relação a jornalistas. Em relação a jornalistas independentes. Então, assim, abriu-se um precedente perigosíssimo. Olha, essa semana a gente viu um vídeo que circulou nas redes sociais onde um promotor de justiça xingou um advogado de tudo em plena sessão do júri, de covarde, canalha, vagabundo, daí pra frente. E aí, não se determinou a prisão do promotor de justiça, não se determinou a suspensão do passaporte do promotor de justiça, muito menos se determinou que o promotor seja impedido de realizar sessões do júri. Então, assim, o que a gente vê hoje é que se cria uma casta super protegida dentro do sistema e que jornalistas estão sendo cerceados na sua liberdade de expressão. É algo insano, é assustador hoje ser um jornalista independente no Brasil. É insano você pegar um microfone, você pegar uma câmera e vir aqui expor fatos, às vezes reais, às vezes não, que aconteceram, mas sabendo que você vai ser responsabilizado dentro dos limites da lei. Agora, uma prisão por injúria e difamação, nunca se viu isso na história. É insano. É realmente colocar faca no pescoço dos jornalistas e dizer para eles, olha, vocês não podem falar o que vocês pensam. Não é assim que funciona, tá? E se falar desse grupo, é cadeia para vocês. Agora, se falar daquele outro grupo, a gente incentiva vocês. É insano demais, né? É insano demais. O Brasil tá numa situação assustadora. Vamos lá, matéria do 55 Investe. Eleitores de Lula criticam o governo e reclamam da economia, tá tudo caro. Novidade nenhuma, né, pessoal? A inflação tá estourando aqui. Desde que assumiu seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto, o presidente Lula tem enfrentado críticas de diversos setores da sociedade, inclusive sua base eleitoral mais alinhada politicamente, o cidadão comum, assalariado e sem renda extra. Neste mês de abril, uma pesquisa do IPEC, antigo IBOPE, apontou que 79% dos brasileiros consideram que o preço dos alimentos aumentou nos últimos meses no país. Desses, 64% estão pessimistas em relação ao cenário econômico. Acreditamos que os valores subirão ainda mais ao longo do ano. A percepção é exatamente essa. O povo está com medo. O povo acha que a coisa vai piorar, que não está indo tão bem. E sabe, esperamos que mude, mas a gente não está vendo como isso pode mudar. Infelizmente. As políticas de austeridade fiscal do governo não estão indo bem. O povo está deixando de investir no Brasil e está correndo para a Argentina. Complicado. Então, assim, é realmente perigoso o caminho que o nosso Brasil tá tomando, tá bom? Pessoal, é isso. Videozão de domingo vai ser mais curto, tá? Amanhã a gente volta com força total para trazer mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até o próximo editorial.